É o caso de um dentista, né, o César Maurício Ferreira, que passou mal no trânsito, acabou colidindo com um veículo e acabou sendo levado preso sob suspeita de embriaguez ao volante. A história todo mundo conhece. Passou a noite dentro da cadeia, amanheceu e descobriram que ele havia morrido durante a madrugada. Bom, isso gerou aí uma série de discussões sobre o trabalho da polícia e a forma, assim, de abordagem das pessoas envolvidas em alguma questão em que necessite aí, que seja necessário a atuação do policial. E por causa disso, esse assunto foi parar na Assembleia Legislativa. E a Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento deu um parecer favorável ao projeto de lei que estabelece novas diretrizes para a atuação de policiais em casos em que indivíduos apresentem sinais de emergência clínica durante a abordagem. A proposta cria o Protocolo Estadual de Identificação de Emergência Clínica a ser seguido pelas forças de segurança. De autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a medida foi batizada como a Lei Doutor César Maurício Ferreira, em homenagem a esse dentista que poderia, inclusive, estar vivo neste momento. Patrícia Gomes, precisou de um caso triste como esse, né, para se discutir uma questão que me parece tão básica, que é a questão da abordagem policial. Onde que está a falha? A falha está na formação, talvez, desses policiais que não perceberam que aquela pessoa, na verdade, estava em sofrimento e precisava de ajuda e não ser presa? Então, Marcelo, eu não sei se a falha está na formação, mas eu acho que é preciso não se partir sempre do princípio que a pessoa é um meliante, é uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, que está embriagada. Acho que tem que ter um olhar, claro, para esses quesitos, tem que saber olhar, observar realmente o comportamento, né? Então, talvez caiba a formação mesmo, de saber observar o comportamento, porque eu não posso partir sempre que a pessoa está querendo atacar, que ela está falando enrolado porque ela está embriagada. Tem que tem que ser sutil, né? Igual quando muitas vezes a gente vê acidentes acontecer de trânsito, e todo mundo falar mal do motorista, e daqui a pouco a gente sabe que o motorista teve um mal súbito no volante, né? Então é preciso um pouco de empatia, acho que é preciso que os policiais, acima de tudo, eles estejam preparados para essas abordagens. Tem alguns testes, quem sabe, para tentar reconhecer sinais de que ou eu estou embriagado e estou desse jeito porque eu estou embriagado, ou eu estou passando mal, né? Eu acho que tem que ter o cuidado com o ser humano. Isso que aconteceu em Santa Catarina foi realmente lamentável, né? Sem sombra de dúvida. E a sua opinião, Alexandre, sobre isso? Eu acho muito importante quando a Assembleia Legislativa dá visibilidade e discute, né, esse tema, criando esse protocolo. Eu acho bacana, eu acho que é importante se discutir essas questões. Agora, eu entendo que isso já tenha que estar previsto na formação e é provável que esteja. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para essa tragédia que enlutou a família, que foi muito doída, com algumas nuances. Também não dá para colocar tudo no mesmo saco da força policial, como se toda a força policial agisse de forma errada. Não, talvez o policial que estava naquele momento fez uma interpretação errada, ou ele era uma pessoa que não tinha a sensibilidade para fazer isso, não tinha o aprendizado para fazer isso. Então é importante que a gente entenda que não dá para colocar toda a corporação como vilã numa história dessa. Aconteceu um problema grave, as pessoas precisam ser responsabilizadas, o Estado precisa ser responsabilizado, mas não dá para a gente também colocar tudo numa mesma vala. Outra nuance que a gente traz também para o debate é que isso aconteceu com um dentista, uma pessoa conhecida, e quantas vezes isso não acontece na periferia, sem essa visibilidade, sem isso. Então são duas nuances bem diferentes que a gente precisa entender. Agora, quem tem que fazer essa meia-culpa e entender o que aconteceu para que não aconteça são os agentes de segurança. Isso realmente, agora, não precisa necessariamente, eu imagino,
que para tu atuar numa rua, para tu ser guarda de trânsito, para tu ser policial militar, policial civil, você tem que ter um preparo mínimo para todas essas situações. Então, e a Patrícia levantou bem aos estigmas, acontece o acidente, mas ele não estava alcoolizado, estava alcoolizado, então qualquer coisa é motivo para se gerar uma discussão quando daqui a pouco a pessoa teve um problema de saúde. E acontece muito desse tipo de coisa. Então são várias nuances desse episódio que precisam ser analisadas. Pois é, você fala de trouxe duas questões importantes aí na sua fala, que é a questão da sensibilidade e também do preparo. Mas isso não, aí voltando, né? Isso já não deveria fazer parte do policial? O policial já não deveria ter essa sensibilidade, o olhar mais humanista e também o preparo para isso? Está preparado para essa situação? Em tese, a formação prevê isso. Por outro lado, a gente sabe também que a formação militar é uma formação mais dura, mais preparada para o embate, para o endurecimento, para a rigidez. Então, eu insisto também, Marcelo, assim, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Claro. Porque também é o policial que não faz bem o seu trabalho, como tem maus jornalistas, maus cinegrafistas, tem maus policiais. Então a gente não pode generalizar, claro, porque não é corriqueiro, pelo menos que a gente tenha conhecimento, assuntos desses. Essa foi uma tragédia muito importante, deixou uma família enlutada, né? Agora, não dá para a gente generalizar. E em tese, vamos lá, eu vou fazer uma brincadeira, mas o policial não tem um preparo para ser sensível, né? Ele tem um preparo para endurecer as coisas, mas ele tem que ter o preparo para entender diferentes situações que ele vai encontrar na rua. Mas ele não deveria ter, Patrícia, a sensibilidade? Ou você também entende que... Claro, eu entendo o que o Alexandre quer dizer, né? Ele não disse que não deve ter, mas que geralmente não tem pela formação que é dada. Mas eu pergunto, não deveria ter? Eu acho que o dia a dia do policial acaba endurecendo o próprio profissional, né? Mas acho super importante que tenha dentro da corporação, de repente eles tenham capacitações com médicos, né? Com equipes assim de profissionais que possa explicar melhor, para que eles entendam numa abordagem, né? O que realmente pode ser um problema de saúde. Às vezes um acidente aconteceu, não porque a pessoa está embriagada, né? Mas porque passou mal. Que sinais que essa pessoa pode dar, além, né, do estar transgredindo uma lei? Acho que em tudo, e também na abordagem policial, tem que ter empatia, né, com as pessoas. Sempre. Não tem que partir sempre do pressuposto que aquela pessoa está culpada, está agindo errado, está agindo fora da lei. Né? Então, também na abordagem policial, embora sejam transgressores, na maioria das vezes, né, a gente sabe que eles fazem um trabalho importante e acho que tem muito mais elogios às nossas equipes de segurança pública, né, do que o contrário. E quantas vezes eles devem ter agido corretamente e isso não veio ao público? Quantas, às vezes, mortes eles evitaram, né? Claro. Mas esse caso, enfim, chamou a atenção aí que há uma falha. E daí, na falha, surge a proposta da lei, surge a sugestão, vamos capacitar melhor o profissional. Mas acho que a sensibilidade ela deve estar sempre, né? E talvez fosse uma boa iniciativa também do parlamento, então o deputado Minotto já fez esse pedido, mas também de chamar então os responsáveis pela segurança para entender, para dar visibilidade como é que se trabalham essas questões. Né? Então, você fala um processo de formação? Né, para tentar chamar para a Assembleia, para fazer uma explicação, ou numa comissão, ou sei lá, no plenário, para tentar entender como é que vocês trabalham essa questão da sensibilização, das questões de um problema médico, para que se dê visibilidade e até para eventualmente, se dizer assim, bom, vocês não estão fazendo nada, então temos que fazer. Então, talvez fosse uma boa iniciativa também do parlamento convocar, porque realmente o que aconteceu? Se perde uma vida por um erro de interpretação de agentes de segurança, é muito grave isso. Claro, sem sombra de dúvida, né? O pior disso tudo é a perda da vida, né? Porque aí não se recupera. Daqui a pouco se fala, e não demonizando a polícia, pelo contrário, o que eu acho que até no Brasil se demoniza demais a polícia, e a polícia faz um trabalho muito importante dentro das condições muito precárias, muitas vezes, que os policiais têm aí a seu dispor para trabalhar. Às vezes até em condições muito desiguais com bandidos que estão muito bem armados. Agora, é claro que é um assunto que é lamentável justamente por isso, né? Porque teve que ter a morte para poder
se gerar esse debate e, peraí, está faltando alguma coisa aqui para a gente atender melhor a população, né? Isso que é triste. Mas, enfim, e aí, só seguindo aqui com a questão do projeto, o texto prevê, inclusive, também que os agentes de segurança passem a considerar, durante a abordagem, sinais clínicos que podem indicar emergência médica, como desorientação, fala desconexa, enfim. E também que se chame o SAMU também, né, para que possa fazer uma avaliação in loco ali. Se aquela pessoa tem que primeiro, independente da situação que for, ir para um atendimento médico e depois aí para os procedimentos legais também, né, Patrícia? Eu acho que é importante isso. Me admira até que não seja feito, né? Me admira que não seja feito, porque a gente mesmo, que não temos treinamento nenhum, que somos leigos, a gente sempre vai pedir ajuda médica, né? Para uma pessoa que aparentemente a gente não sabe o que ela tem, né? Se está em surto, se está entrando num coma alcoólico, se está tendo um AVC, né? Ainda a gente não é médico para fazer esse tipo de relação. Nesse caso específico, né, ele não só pela equipe que o abordou, mas ele chegou aí para uma delegacia, ninguém percebeu, né? Ninguém olhou para a pessoa com mais atenção, né? Então, acho que houve uma falha no processo todo, né? E a falha foi na estigmatização da pessoa. Por que isso? Passou pelo agente que fez a abordagem, pelos agentes que levaram e por uma delegacia. Então, várias pessoas, mas ele já chegou nesses processos, ó, o cara tá bêbado, o cara cometeu um negócio. Pô, o cara estava passando mal, né? Então, já veio com uma estigmatização. Então, é um problema maior, é um problema até de caráter, de conscientização, que aí, depois que foi a primeira, vira uma bola de neve e não para mais. Sem sombra de dúvida. Gente, e ali também, o que é interessante nesse projeto, né, do deputado Rodrigo Minotto, um dos objetivos centrais da proposta é preservar a vida, como nós estamos falando, a integridade física das pessoas envolvidas, criando essas ferramentas aí, fortalecendo a articulação entre os setores e também gerando, né, uma discussão também sobre integração entre segurança e saúde, que é o que nós estávamos falando aqui, né? A constitucionalidade da proposta foi confirmada, o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça é o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que destacou que a proposta está em conformidade e não deve ter dificuldade alguma de aprovação no parlamento, nem deveria ter, né? Por quê? E aí se fala dos pontos que reforçam o projeto, prevenção de tragédias como essa, capacitação policial, valorização da vida, acima de tudo, que deve ter, né? E integração de serviços. Vamos torcer que a Assembleia passe logo esse projeto para que certamente vai encaminhar e vai ser uma marca, mas ela precisa ser incorporada pelas forças de segurança. Não pode ser só uma lei sem aplicação efetiva. Exato. Vai precisar que as forças façam adesão a isso também com o trabalho na preparação, não só dos novos, mas dos atuais também, né, Patrícia? Com certeza. Como o colega falou, o que eles fazem efetivamente hoje? Vamos saber exatamente o que se faz na corporação, né, para que eles consigam ter uma interpretação mais adequada. Para entender se foi um fato isolado ou se é um fato corriqueiro. Exato. A gente sabe de muitas coisas, mas dessa magnitude, dessa repercussão, fazia muito tempo que não acontecia. Mas eu insisto que tem outras abordagens em periferias que não ganham, né, visibilidade, que a gente nem sabe por que é. É verdade.